que Deus estava fazendo antes de fazer tudo? Uma criança perguntou, e o adulto ficou mudo. É a pergunta mais simples do mundo, e talvez a que mais já derrubou grandes pensadores. Porque ela parece inofensiva, mas dentro dela existe uma armadilha invisível. O que existia antes de Gênesis capítulo 1? E se a própria pergunta estiver errada? O texto abre com 4 palavras que carregam um universo. No princípio, Deus criou. Perceba no que ele não diz. Ele não diz há muito tempo. Ele diz no princípio. Mas o princípio de quê? Não só das estrelas, não só da terra. O princípio do próprio tempo. É justamente aí que a nossa compreensão encontra um limite. Tudo o que conhecemos acontece dentro do tempo. Tudo o que você imagina tem um antes e um depois. Tente imaginar o nada. Você já colocou o antes. Perguntar o que havia antes do tempo é como perguntar o que fica ao norte do Polo Norte. A pergunta usa uma régua que ainda não existia. Ela mede algo que estava fora de qualquer medida. Deixa eu te mostrar com uma imagem simples. Imagine um livro, uma história com começo, meio e fim. Dentro do livro, o tempo passa. Personagens envelhecem, capítulos avançam, páginas viram. Agora a pergunta: quantos anos o autor tinha na página 1 do livro dele? A pergunta não faz sentido. O autor não vive dentro do tempo da história. Ele existe fora dela. O tempo do livro começa na primeira frase, mas o autor já estava lá, numa realidade diferente. E se o "no princípio" de Gênesis for a primeira frase do livro, e Deus for o autor de fora? Segure essa imagem, porque ela desmonta a pergunta que travou o adulto lá no começo. Primeira descoberta da investigação. Na visão bíblica, o tempo não é o palco, é parte da peça. E o tempo não é um cenário eterno onde Deus apareceu um dia. O tempo também foi criado. E quando o texto diz "no princípio", ele está datando o nascimento do próprio relógio. Antes disso, não havia um cedo. Não havia um tarde. Não havia sequência. Havia só Deus. Muitos dos maiores pensadores cristãos chegaram na mesma conclusão diante dessa pergunta. Um deles respondeu com uma frase que ficou famosa por séculos ao ser questionado sobre o antes. A ideia foi: não existe um antes da criação, porque o tempo nasceu com ela. Não é que Deus estivesse esperando entediado por uma eternidade até resolver criar. É que esperar exige tempo. E o tempo ainda não tinha começado. Deus não estava esperando. Ele apenas era. O Salmo descreve isso de um jeito que arrepia. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Não tu vives há muito tempo, mas tu és. Um presente que nunca começou e nunca vai acabar. E é aqui que a investigação faz uma curva perigosa, porque isso muda quem é o programador da história. Agora vamos trocar o livro por um jogo. Um mundo digital inteiro, com dia, noite, física e regras próprias. Dentro do jogo, um personagem poderia perguntar: onde está o programador? Ele deve estar em alguma sala aqui. Mas o programador não está dentro do jogo. Ele não é um item no cenário. Ele é a razão do cenário existir. Ele sustenta cada linha de código a cada instante. Se ele desligasse, não haveria depois. Só o nada. A narrativa traz exatamente essa ideia. Nela, todas as coisas subsistem e são mantidas de pé. Então a resposta não é que Deus está longe, num passado distante, é o oposto disso. Estar fora do tempo
não significa estar ausente, significa estar presente em todos os tempos de uma vez. Para o autor, a página 1 e a página final do livro estão diante dos olhos ao mesmo tempo. E isso responde a uma segunda pergunta que talvez você nem tenha percebido que estava fazendo. Se Deus existe fora do tempo, então o seu futuro não é um mistério que ele descobre junto com você. O texto chega a falar de promessas feitas antes dos tempos eternos, antes do relógio. Ou seja, antes de existir um único segundo, você já não era uma surpresa para o autor da história. Mas há uma frase que leva tudo isso ainda mais fundo. Ela ecoa o "no princípio" de propósito. No princípio era o Verbo. Não foi criado, já era. Enquanto tudo mais tem um "foi feito", aquele que estava no princípio simplesmente já existia. E o texto diz que tudo o que passou a existir por meio dele. Aqui a investigação encontra seu centro. O autor de fora do livro fez algo impensável. Um dia, o autor entrou na própria história. Escreveu a si mesmo dentro do livro. Aquele que criou o tempo aceitou ter idade. Nasceu num ano, cresceu. E teve horas contadas. O Eterno passou a ter aniversário. O que estava fora do relógio ouviu o próprio coração bater. Por que o autor faria isso? Por que sair da segurança de fora e entrar na dor de dentro? E é essa a resposta que transforma uma discussão filosófica fria numa das coisas mais quentes que existe. Porque um autor que só observa de fora é distante. Mas um autor que entra no livro ama de perto. Ele não entrou para assistir. Entrou para resgatar personagens que ele mesmo tinha escrito, inclusive você. Agora, volte lá ao começo, a criança perguntando o que Deus fazia antes de tudo. A resposta madura não é uma data, é uma correção gentil da própria pergunta. Não havia antes. O antes é uma palavra que só nasceu junto com o primeiro amanhecer. Perguntar o que Deus fazia antes do tempo é usar um mapa dentro de um lugar sem mapa. Mas a pergunta errada, quando corrigida, abre uma certeza enorme. E é uma certeza sobre você. Se Deus está fora do tempo, então nenhuma parte da sua vida está fora do alcance dele. O ontem que você tenta esquecer. O amanhã que te dá medo. Para o autor, os dois estão presentes agora. Você pode se sentir perdido no meio do próprio capítulo, sem enxergar a página seguinte. Mas o autor já leu o livro inteiro. Ele não escreve com medo do que vem depois. Você também não precisa. E se o final parece impossível daqui de dentro, lembre-se de quem segura a caneta. O texto o descreve como o princípio e o fim. As duas capas do livro na mesma mão. Um tempo que nasceu. Um autor que existe fora dele. Um verbo que já era no princípio. E um final que já foi lido por quem, mesmo sendo eterno, escolheu entrar na história por amor. Então talvez a pergunta que este vídeo devolve para você não seja o que havia antes do tempo. A pergunta mais honesta é: se o autor já sabe como termina, você confiaria a ele o capítulo de hoje? Confiar não é entender a eternidade. É apenas segurar a mão de quem escreve, mesmo sem ler a próxima página. Você não está perdido no meio da história. Você está sendo escrito por alguém que não erra o final. E se o autor entrou no livro por você?